Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem nos acompanha em casa. Realmente o frio chegou e logo a gente já começa a sentir todos os sintomas de desconforto respiratório. É tosse, é espirro, é coriza, aquele mal-estar que a gente identifica como uma gripe, como um resfriado, e às vezes isso progride para algumas coisas mais graves. Do meu lado está o médico Gustavo Homrich, ele que é especialista em doenças respiratórias e vai nos ajudar com algumas informações. Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, que está todo mundo adoecendo e compartilhando os mesmos sintomas, as mesmas reclamações, e o que a gente deve fazer para minimizar isso. Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente, é um período já sabidamente em que vírus circulam mais na população e nesse ano, realmente, o frio veio de uma maneira mais súbita e veio junto com muita umidade. Além da circulação viral aumentar, também o comportamento das pessoas nesse período de ficar mais fechadas, em ambientes mais fechados, em ambientes aquecidos, muitas vezes com queima de lenha, em fogão a lenha, em lareira, uso de ar-condicionado, são fatores que predispõem, né, ao compartilhamento desses vírus que estão circulando e também a exposição a aeroalérgenos, que podem ser produtos ali da queima da biomassa ou mesmo fungos presentes no ambiente fechado e com umidade, e também nos equipamentos de ar-condicionado que não tem a devida limpeza. Também a proliferação de fungos pode fazer com que os sintomas respiratórios das pessoas, das doenças crônicas, piorem ou que apareçam novas doenças respiratórias. Tem como se proteger, tem como prevenir, tem como amenizar essa situação que a gente vai ser obrigado a conviver nos próximos meses? É difícil, mas o ideal é manter as superfícies limpas, onde há bolor visível, fazer a limpeza adequada e manter o ambiente o mais arejado possível, né? Para que não haja esse aumento da quantidade de fungos no ar, né? E o principal é isso, tentar deixar o ambiente limpo e arejado, tentar abrir, né, nos períodos em que não está chovendo tanto, períodos que não está tão frio, aproveitar para abrir a casa, abrir janelas, deixar movimentar o ar, deixar entrar um pouco de sol para melhorar essa condição. Quais são as doenças que vêm nos acometendo e nos colocando nessa situação? As doenças são das vias respiratórias nesse período são as mais variadas, né? Então existem as doenças crônicas que agravam sempre nesse período do ano, assim como existem os vírus que circulam também nessa época do ano em maior quantidade. Sabidamente influenza, sabidamente o Covid circula mais também nessa época do ano, o vírus inicial respiratório. E em relação a essa circulação viral, aí pode haver algum impacto então do período em que passamos com restrições pelo Covid, usamos mais máscara, tivemos menos contato entre as pessoas por questões de isolamento social e houve alguma mudança em relação à circulação viral, né? Mas esses vírus, via de regra, são os que mais circulam nesse período, causando doenças infecciosas de via aérea superior mais comum, gripe, resfriado, né? E como consequência disso, também a consequência dessas infecções virais, outras doenças que complicam pós-infecções virais. Sinusite, pneumonia, otite média. Então, são doenças bacterianas que podem vir como uma complicação dessas doenças virais. A nossa arma mais poderosa é sempre a vacinação, né? Que é ofertada na rede pública, tem algumas vacinas que a rede privada também oferece quando a pública não supre. Além disso, que dica caseira a gente pode ofertar aí para se proteger do frio e evitar o agravamento dessas doenças? As medidas preventivas vêm a ser aquela receita de sempre, né? Tentar manter uma alimentação saudável, manter um bom estado de hidratação, fazer atividade física. Isso são coisas que não mudam e são medidas de saúde geral, assim, mas que ajudam muito também na prevenção dessas complicações. Depois, especialmente em relação a doenças virais, né? Tentar manter sempre as mãos bem lavadas, principalmente se andou em ambiente público, né? Procurar não colocar a mão em contato com mucosas, nos olhos, na boca, no nariz. E nós temos as vacinas também, né? Tem as vacinas disponíveis na rede pública, que a gente sempre indica que estejam em dia, né? A vacina da influenza, a vacina do Covid. E temos também a vacina para o vírus sincicial respiratório, e essa não tem à disposição na rede pública, à disposição apenas na rede privada, mas sempre que houver indicação e houver interesse da pessoa fazer também, existe essa indicação também. Para essa vacina do vírus sincicial, especificamente, qual é a indicação? A gente sabe que é o vírus que afeta
diretamente as crianças e que é a da bronquiolite, né? Mas também atinge adultos, mas tem uma área sensível que é da terceira idade especificamente, né? Qual é a indicação para essa vacinação? O vírus sincicial respiratório, ele sempre foi mais visível nas crianças por causar bronquiolite, mas ele é um vírus que ele circula muito também nessa época do ano e ele também ele causa muito prejuízo em pacientes idosos e pacientes com comorbidades. Então, existe indicação dessa vacina, principalmente para pacientes acima de 60 anos e que tem alguma cardiopatia ou que tem alguma doença pulmonar crônica em especial. Tem um mito aí que a gente, quando está exposto a uma variação de temperatura, normalmente fica gripado. Como é que a gente consegue determinar de que forma é preciso resguardar extremidades, que essa variação de temperatura tem alguma influência ou não na qualidade de vida e na manutenção da saúde? Isso é um mito porque essa questão da exposição à troca de temperatura acontece em especial nessas épocas do ano em que os vírus circulam mais. Então é mais comum de acontecer infecções virais nesses períodos de troca de temperatura também. Mas também assim, a exposição a extremo térmico também pode causar um prejuízo no nosso sistema de defesa do sistema respiratório. Então isso pode também facilitar que o vírus que está circulando naquele período possa atingir regiões sensíveis do nosso corpo e causar infecção. Então, não chega a ser um mito, é uma coincidência de que a maior ocorrência seja nesse período de maior circulação viral. O que não se pode dizer é que é o frio que vai causar a gripe, né? Sim. Mas o frio, com certeza, ele ajuda, ele predispõe que essa infecção aconteça. Daí entra aquela orientação da mãe, da avó, principalmente. Protege o pé, protege a mão, usa cachecol. Isso faz sentido? Faz sentido, né? Então, a orientação de sempre andar principalmente com as extremidades aquecidas, mãos, pés, cabeça, que são áreas de superfície de troca de calor, para que não tenha esse choque térmico e não aconteça principalmente, né, a gente tem nessa época do ano frio e tem o ambiente onde a gente está, que é um ambiente mais aquecido. Então, quando há essa troca, quando sai do ambiente quente para o ambiente mais frio, sair com a devida proteção para que esse contato com o extremo de temperatura não cause algum prejuízo no nosso sistema de defesa e não predisponha que os vírus que causam essas infecções possam chegar a uma área sensível do nosso corpo e causar infecção. Por fim, Gustavo, a gente ouviu falar nesses últimos meses de uma pneumonia silenciosa. Que as pessoas começavam com uma tossezinha, que às vezes não tinha febre, às vezes tinha só uma febre, ou tinha só uma tosse, principalmente criança do nada, assim, começava uma tossezinha, quando via estava com uma pneumonia. Vamos tranquilizar a mãe em casa, o que a gente consegue observar, a partir de que sintoma já é para se assustar, já é para levar o pequeno para uma consulta. Via de regra, pneumonia é uma doença aguda, grave, né, que o paciente normalmente tem sintomas respiratórios agudos, tem febre, tem tosse, tem produção de catarro, e isso aí associado a um exame de imagem onde aparece uma nova opacidade, aí se configura o diagnóstico de pneumonia. Isso falando de pneumonia, como a maioria das pessoas conhece, a pneumonia bacteriana, né? O que acontece hoje é que nós temos mais disponibilidade de exames de imagem, a gente consegue fazer mais raio-x, a tomografia está mais disponível e foi amplamente utilizado na época do Covid, então é um exame que está mais à disposição e as pessoas fazem mais. Talvez por isso a gente enxergue mais pneumonias, às vezes até pneumonias virais, né, que podem acontecer relacionadas ao próprio influenza, que pode acontecer relacionado ao Covid, e aí sim, aí pode-se falar que seja uma pneumonia com um pouquinho menos de sintoma ou pós um quadro viral, mas os cuidados que tem que ter é principalmente quadros febris em que o paciente não tenha sintomas gripais de via aérea superior. Aí seria um quadro mais compatível com pneumonia. Então, uma criança que está gripada e está fazendo febre é uma coisa comum, né? Todo mundo que gripa faz febre. Agora, fazer um processo febril, principalmente febre alta, com sintomas respiratórios mais baixos, de pulmão, né? Tosse, catarro, e sem aquela questão de obstrução nasal, sem dor de garganta, sem coriza, aí chama atenção que possa ser algo mais grave, algum acometimento de doença bacteriana, que envolvam as vias respiratórias inferiores, como a pneumonia. Então, acho que qualquer sintoma
que fuja um pouquinho daquela normalidade de um resfriado comum e principalmente quando envolver febre e febre alta, necessita de uma avaliação médica, né? A dica de ouro, então, é essa: manter os ambientes o mais limpos e ventilados possíveis, se hidratar, procurar manter o corpo aquecido e o primeiro sintoma, procurar ajuda médica. Sim, o primeiro sintoma é que fuja da normalidade, né? Porque sintomas virais de viés superior a maioria das pessoas conhecem, né? Como é que funciona uma gripe, né? Qualquer coisa que fuja muito dessa regra, seja mais diferente disso, aí sim seria importante uma avaliação médica, porque algo mais grave pode estar acontecendo. Muito obrigada, então, Gustavo, pela entrevista, pelas informações, pelas dicas. Ver se a gente consegue passar por essa friaca do sul aqui com um pouquinho mais de tranquilidade, menos tosse, menos desconforto, menos nariz coçando, espirro e companhia limitada. Obrigada mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade para passar um pouquinho desse conhecimento e lembrar a todos, né? Então, manter a vacinação em dia, quem tem doença respiratória crônica, manter as consultas em dia, manter o uso das suas medicações em dia, como bem falaste, né? Manter-se bem hidratado, manter uma alimentação saudável, atividade física, são coisas que nos ajudam, então, a passar por esse período que é inevitável. É isso, Nunes e o pessoal que nos acompanha em casa. A gente não tem como fugir do frio. Vamos tentar, então, passar por essa fase que está sendo desafiadora para todos nós. A gente não estava mais acostumado com tanto frio e com tanto sintoma, todo mundo junto aí sofrendo com a coriza, com a tosse e todo esse conjunto que vem junto com essas baixíssimas e desafiadoras temperaturas do inverno aqui no sul do mundo. Mas com as dicas do Gustavo, tudo vai ficar um pouquinho mais fácil e, claro, com disciplina e com o cuidado que é necessário para que a gente sobreviva até o próximo inverno.